Olá, nosso grupo está aqui para apresentar o projeto final de Natureza da Informação com o professor Alexandre. O tema que a gente escolheu foi o melhor idioma para falar sobre a teoria da informação. Meu nome é Rodolfo Rodrigues Avizares. Meu nome é Felipe Ribeiro de Souza de Azevedo. Meu nome é Lívia Souza Alves. E o meu nome é Luiz Henrique de Abreu Oliveira. Então, para começar a comparação, como base utilizamos 4 idiomas. Primeiramente, o idioma do texto que está em inglês, depois em português, alemão e espanhol. Selecionamos os idiomas de inglês e português como a base dos países americanos e espanhol e alemão com base nos países europeus, para ter uma base de cada um dos continentes, dos 2 continentes. A gente vai analisar a quantidade de informação e a eficiência da codificação nesses 4 idiomas. A gente escolheu justamente esses porque são 2 de raízes latinas e 2 de raízes germânicas. E a gente começou selecionando a fonte, foi um texto que foi obtido a partir do trecho de um artigo publicado pelo Shannon em 1979, que foi o trecho da introdução e resumo. Para traduzir os textos, a gente utilizou a ferramenta do Google, o Google Translate. O trecho ele foi escrito originalmente em inglês e a gente usou essa ferramenta para traduzir para o português e para o espanhol e para o alemão. Para obter os dados que foram a codificação dos caracteres utilizando o método de Huffman e a quantidade de caracteres, a entropia da fonte e a eficiência dessa codificação, a gente programou um código escrito em Python. E para construção do código, a gente utilizou a fórmula de entropia da fonte e a fórmula de eficiência da codificação. Para estudar os textos, a gente utilizou os textos todos com símbolos, pontuações, números e caracteres especiais. E a gente comparou esses resultados que a gente obteve com o programa e fizemos gráficos utilizando a ferramenta de planilhas do Google. E de maneira análoga, a gente também fez essa comparação com os textos sem os caracteres especiais, utilizando só as letras. Bom, os resultados a gente obteve que o texto em inglês teve 12.210 caracteres, a entropia da fonte foi de 4,2369, a eficiência foi de 0,9939 e para o texto em português a gente obteve que o total de caracteres foram 12.716, a entropia da fonte foi de 4,2982, a eficiência foi de 0,9914 e o texto em espanhol a gente obteve que o total de caracteres foi de 13.186, a entropia da fonte foi de 4,1904, a eficiência foi de 0,9922. E, finalmente, para o texto em alemão, a gente obteve que o total de caracteres foram 14.146, a entropia da fonte foi de 4,3140 e a eficiência foi de 0,9938. A gente obteve, com esses dados, a gente fez os gráficos e comparando um com o outro, a gente pode ver mais assim por cima que o inglês tem menos caracteres e o que tem mais caracteres é o em alemão. A entropia da fonte, a menor é a do texto em espanhol e a maior é a do texto em alemão. A eficiência da codificação, a maior foi a do texto em inglês e a menor foi a do texto em português. E a discussão, a gente pode concluir que o idioma com segunda maior eficiência é o alemão, porque
isso pode ser explicado porque o alemão é da mesma raiz do que o inglês, né? Raiz germânica. E é isso. Bom, com base nas informações obtidas e com os gráficos, podemos concluir que, a princípio, o idioma inglês teve a sua eficiência maior em relação aos outros idiomas. Pode ser que possivelmente seja pelo artigo ter sido escrito originalmente nesta língua, ou também devido ao idioma americano não utilizar muitos tipos de caracteres diferentes, já que não é utilizado acentos e afins. Em segundo lugar ficou o idioma alemão, em terceiro ficou o espanhol e, em último, o português. Só que não dá para fazer uma generalização dizendo que esse é o idioma mais eficaz em geral, pois somente utilizamos como base a introdução e o resumo do artigo de Shannon. Só que com com os gráficos obtidos e as informações no geral, deu a concluir que o inglês acabou sendo o idioma mais eficaz e que utilizou de menos símbolos para conseguir passar a mesma quantidade de informação que nos 4 idiomas.